bom dia, bom dia! E aí, como estamos? Tudo bem? Vamos lá para mais uma transmissão autorresponsável. O sucesso está na jornada. Tá dando para ver aqui que tem muito material, tem muita coisa para falar, mas eu me organizo para não passar da conta, para não passar da hora, para não passar do nosso programado. Em Brasília são 5h22, hoje é segunda-feira, 28 de setembro de 2020. Essa é a última segunda-feira deste mês. 5h22 da manhã, e eu já quero aqui, antes de começar, colocar um bora online, colocar um prazo limite pra gente concluir tudo aqui, que é 5h50. Nós temos aqui então 28 minutos, tá bom? Já é dia 28, nós temos 28 minutos de duração. E eu tô fazendo comigo o que eu vejo em vários pontos de necessidade de gestão. E para quem tá na transmissão sabe que eu nunca fiz isso, né? Colocar um prazo máximo para acabar. Na verdade eu falo mais ou menos, mas disciplina é liberdade. Bom dia, Cidinha. Disciplina é liberdade. Quando você aprende que o seu recurso, tempo, ele é muito escasso, você vai ficar muito mais esperto para poder gerenciá-lo, certo? E aí a gente começa com algo que é calendário. Vou tirar esse efeito aqui que ele tá muito doidão, né? Bom dia, Rô. Bom dia. Aceita café? Aceita café? Ontem, no grupo Disciplina e Liberdade, eu encaminhei um material pro pessoal de um livro chamado Essencialismo. Antes de eu começar a falar desse tanto de coisa aqui, eu já coloquei um prazo limite na nossa live de hoje. Você precisa aprender, você precisa ter muito claro quais são as ações. O que você vai fazer hoje, segunda-feira, dia 28? E você já tem uma noção de quanto tempo demora cada coisa que você vai fazer? O deslocamento, a execução, a preparação, a reavaliação. Você tem noção de quanto tempo demora? Resolvi colocar para vocês aqui um vídeo que eu passei no grupo ontem que chama... É um resumo desse livro, Essencialismo, a disciplinada busca por menos. Vamos lá, assiste esse vídeo aqui que ele vai explicar um pouquinho do que é ser essencial. É tão aguardada sexta-feira, aquele dia que depois das 5 da tarde, todos se libertam da prisão que vivem por 5 dias da semana e passam a querer aproveitar ao máximo os únicos 2 dias de liberdade semanais que eles têm direito. Mas aí, quando chega o final de semana, o que acontece mesmo é bastante diferente do que você havia imaginado. É o chefe que vem pedir para que você faça umas horas extras, seus colegas que te chamam para ir naquele lugar que você não gosta muito, ou sua família que pede para que você dê um jeito de consertar toda a casa, já que você não está fazendo nada. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. Hoje, a resenha do livro Essencialismo. E algo mais ou menos assim acontece na vida da grande maioria das pessoas. Pessoas que podem ser até muito bem-sucedidas, mas que tentam desesperadamente fazer de tudo, mas que acabam não desfrutando dos melhores momentos das suas vidas. O essencialismo é a forma de organizar sua vida e trazer um significado maior. É escolher conscientemente no que devemos concentrar nosso tempo e nossa energia, e não deixar que outras pessoas escolham isso por nós. Nossa vida é como um armário lotado. Podemos até ter muitas roupas, mas qual a importância de se ter muitas se usamos apenas algumas delas? E da mesma forma que temos roupas que não usamos mais, na vida também temos projetos e compromissos que só nos afastam das coisas importantes. E o que fazer com essas tranqueiras? A primeira atitude é ter a consciência de escolher quais são as suas melhores roupas e doar as que você não usa mais. De escolher quais são as atividades que te levam para seu objetivo de vida ou não. E já sou o primeiro a afirmar que eliminar as coisas que não nos levam para frente é muito difícil. Aquele projeto que só dá prejuízo, aquele compromisso semanal que não te deixa curtir com sua família e por aí vai. O grande problema entre usar toda a sua energia ou usar ela somente nas coisas essenciais é mostrada nessa imagem aqui. Dividir a energia para tentar ser bom em tudo só irá te fazer ficar mediano.
Já usar todas as suas forças para ser bom apenas naquilo que é essencial para você faz com que novos níveis possam ser alcançados. Então, para conquistar o que há de melhor em nós, devemos praticar o segundo passo. A segunda atitude é eliminar. Eliminar tudo aquilo que não te leva para o caminho que você queira ir. Agora, imaginem que há muito tempo você se programa para passar o dia com quem você ama. Vocês já combinaram tudo. Vão passar na melhor padaria da cidade para tomar um café. Após isso, vão para aquele local que vocês dois amam, onde irão passar o dia inteiro. E você ainda tem uma surpresa guardada para o final do dia. Mas e aí, quando chega o tão esperado dia, quando vocês estão prontos para sair, seu chefe te liga e diz que precisa muito de você para resolver um problema sério da empresa onde você trabalha. Você, que não sabe dizer não, diz um poderoso sim, deixando um dos dias mais felizes da sua vida para trás. Me diga agora, para quantas atividades e para quantos momentos felizes você disse não, usando um único sim? Quantos ressentimentos foram gerados por esse sim ao seu chefe? E a todo momento que dizemos sim para alguma coisa, consequentemente, estamos dizendo não para outras. A gente tende a ver só os malefícios do não, mas entender que um sim também significa infinitos nãos na sua vida irá te levar para mais perto do essencialismo. Terceira atitude, aprenda a dizer não. E não sei se vocês perceberam, mas estou usando a palavra atitude. O livro trata disso. Não são dicas ou passos para alcançar o essencialismo. São, na verdade, atitudes. Você tem que ser essencialista. É buscar dar mais valor àquilo que dá mais sentido à sua vida. Acredito que ninguém seja 100% essencialista, mas o que faço é tentar seguir esse princípio a cada dia da minha vida. E posso afirmar por experiência própria que grandes mudanças vão acontecer à medida que você começar a pensar assim. Quando os outros estiverem reclamando, ou melhor, se gabando da grande quantidade de coisas para fazer, você vai sorrir por educação, incapaz de ter uma solidariedade em relação a isso. Quando os outros estiverem levando uma vida de estresse e caos, você vai poder ter uma vida de impacto e realização. E essa foi a resenha do livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos. O livro, na verdade, tem outras várias atitudes, mas encare essas três como as primeiras e essenciais. É um ótimo livro e eu recomendo muito. E agradeço muito pelo tempo passado aqui comigo. E não se esqueçam de compartilhar essa ideia com seus amigos para que cada vez mais pessoas possam se tornar pessoas melhores. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e seja uma pessoa melhor. Vocês já combinaram tudo. E aí, gostaram do resumo? Vocês sabem que eu tenho leitura dinâmica. A leitura dinâmica nada mais é do que uma ferramenta para você passar por vários conteúdos, mais conteúdos. E a leitura dinâmica que eu aprendi, foi o professor James Ball, super aprendizagem, depois você pode seguir esse Instagram aí. Não é superficial, porque você se lembra do conteúdo, você não só passa, ele fica na sua cabeça. E a grande questão é, tem gente que fala assim, Mara, você me inspira, quero fazer um teste com vocês não vão esquecer mais esse dia desse teste, quando as pessoas falam assim, eu te inspiro? Beleza, então toda vez que eu te inspirar, você vai inspirar. Inspira. Só que eu quero que você inspire e segura. Você vai inspirar e não vai soltar. Nossa, Mara, você me inspirou. Você me inspirou de novo. Você me inspirou de novo. Você me inspirou de novo. Eu não aguento mais de tanta inspiração. Na verdade, inspiração sem transformação. Inspiração sem expiração, inspiração sem transformação, inspiração sem ação. Inspiração é o conhecimento, é a informação, é o pode ser assim, alguém fez assim, tem jeito. Se você ficar em vários ambientes buscando várias informações para você se inspirar, sem fazer nada em relação a isso, vai pipocar. Então o negócio é o seguinte,
Inspiração sem ação gera frustração. Conhecimento sem ação gera frustração. Inspiração sem expiração, sem proatividade, pode ser maligno, pode ser maléfico. Vou fazer uma analogia, não é uma relação direta, mas você talvez conheça algumas pessoas com transtorno bipolar do humor. Algumas pessoas muito inteligentes que não suportaram aquele tanto de coisa na cabeça dela e de repente elas não sabiam o que fazer. Sabe o que aconteceu? Surtou. Você precisa entender que nós somos canais. Se entra e não sai, vai fazer alguma coisa, vai explodir em algum lugar. Então, quando a boca cala, o corpo fala. E hoje tá tudo conectado. Pra você ter uma noção, tanto que esse livro foi impactante pra mim. Aqui tem algumas pessoas da mentoria Disciplina e Liberdade. Todo mundo conhece esse nosso roteiro aqui, né? Essa nossa agenda da semana. E nessa agenda da semana, eu coloquei uma de azul aqui, porque eu simplesmente peguei o índice do livro, Essencialismo, peguei o índice e anotei aqui. E por que eu xeroquei o índice? Para eu olhar direto várias vezes. Você tá vendo aí as 3 atitudes? Escolher, eliminar e dizer não. Ele falou que, na verdade, são 3 atitudes, tem várias outras atitudes. A Ero tava, quando eu tava ensinando uma amiga dela como ler um livro. Talvez um livro demora para ler, né? Talvez um livro é muita coisa para ler. Se você ler uma linha, se você falar assim, olha, eu cheguei de paraquedas nessa live aqui, e nessa live aqui, nossa, essencialismo disciplinado, busca do menos, nossa, eu preciso aprender a escolher, eliminar, dizer não. Se só essa informação você colocar em prática, já fez sentido na sua vida, já mudou a sua vida. Tá cheio de pessoas que fica com a pressão de começar e terminar. A nossa educação formal, a nossa educação... Você já deve ter visto aquele vídeo do Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Eu sou mais um tijolinho na parede. A educação que você é feita e produzida em série, porque na verdade o contexto das aulas da educação foi criado na época do industrialismo. Então era tudo de manada, um bando de coisa. Depois, se você puder ter acesso a essa palavra ontem que o bispo falou, o mundo demorou quase 6 mil anos para formar o primeiro bilhão de pessoas. Hoje nós somos quase 6 bilhões em 126 anos. Do primeiro bilhão, a gente já está quase no 6º bilhão. E esse tanto de gente não dá para todo mundo ser igual, não dá para todo mundo caber numa caixinha formatada. Então, antigamente era tudo assim, ó. Eu tenho um pacote de conhecimentos que eu tenho que te engolir goela abaixo para você aprender. Eu, além de educadora financeira, além de coach, além de análise de perfil comportamental, no passado eu também me especializei em coach vocacional. E tem algo tremendo no coach vocacional que chama as habilidades. Porque tem gente, uma das habilidades é do conhecimento do raciocínio lógico. E a nossa educação formal, ela é em cima desse raciocínio lógico. Só que nós temos outras inteligências. Nós temos inteligência espacial, nós temos inteligência relacional, nós temos inteligência existencial. E eu preciso entender para gerenciar. Entender para gerenciar. Talvez hoje aqui, para quem acompanha todo dia essa live, eu ia simplesmente ler os 4 materiais. Eu sei que vai ser rápido. Eu sei que nós temos um prazo aqui até 6h50. Nós vamos terminar aqui. Mas, como essa é a última segunda-feira do mês, eu vejo tantas pessoas desesperadas com tanta informação, que elas às vezes falam assim, Mara, o que eu faço com esse tanto de coisa? Mais um curso, mais um negócio, mais um livro. Tem uma pessoa da mentoria que ela me falou assim, Mara, eu percebi que eu tô com muita coisa pra ler. Quer muita coisa pra ler? Nem com esse mundo velho de leitura dinâmica, eu não quero mais ler esse tanto de livro. Por quê? O meu tempo é limitado para colocar em prática. Na verdade, hoje eu leio rápido para ter instruções mais rápidas, cirúrgicas, assertivas. Talvez uma página de um livro vai entrar para poder fazer alguma coisa.
Tem um livro aqui, por exemplo, a glândula pineal é mudança de comportamento em 28 dias. Tá cheio de gente que fala assim, eu quero mudar minha vida. Tá cheio de gente procurando a pílula de milagre e não quer pagar o preço da transformação. Se você olhar aí no material que eu deixei em destaque para você, olha só. Disciplina e liberdade. Queira construir o ordinário com diligência e excelência para viver o extraordinário que é o peso da glória. Tem tanta coisa acontecendo. Olha, gente, é bom demais correr uma maratona. Mas você quer treinar para maratona? Ontem eu vi um amigo meu lá em Anápolis, tem um perfil no Instagram que chama Neurocard Running. E é bem legal porque ele é neurologista e a esposa é cardio. Os dois trabalham muito com infarto e com derrame. Só que eles decidiram fazer algo diferente. Eles decidiram ser exemplo para os pacientes, para a cidade. Ali eles já influenciam a cidade de Anápolis. Eles pegaram uma pessoa de sucesso, o Emanuel maratonista, e falou assim, vamos trabalhar junto para poder promover a saúde? E ontem ele foi celebrar o aniversário dele correndo uma maratona. Gente, correr uma maratona não é fácil. O tempo que ele fez lá, 3h25, falei, E aí eu sei que tem os fatores externos e fatores internos. Ele também já foi obeso, emagreceu e hoje ele sabe o tanto que é prazeroso engatar nisso. O peso da glória é a sensação de concluir uma maratona. De querer chegar naquele estado e falar assim, meu Deus, como é bom isso, como é bom. Só que para você chegar nesse resultado, nessa explosão de prazer, você precisa ter prazer na jornada. Por isso que eu falo sempre que o sucesso está na jornada. Você não precisa ler. Imagina se você fosse ler o livro do John Maxwell de cabo a rabo. Você não ia lembrar de tudo. Agora, o que a gente faz todos os dias aqui? A gente lê uma página. A gente rumina essa uma página. A gente vê que a gente pode colocar essa página em prática. Então, se eu fosse falar para você assim, pega um livro e vai ler de cabo a rabo, vai ler esse essencialismo, vai ler o poder da autorresponsabilidade. Começa por esses 2 livros. Por quê, Mara? Primeiro, gente, poder da autorresponsabilidade, se você ler um livro desse, tem gente que às vezes vai pegar um livro e acha que ele é grosso igual a Bíblia. Fala assim, não dá conta de ler tanta coisa aqui. Você não dá conta de ler a Bíblia inteira, procura um perfil chamado Rede Insana, Pastor Insano, que ele tem um cronograma. Tudo na sua vida, você precisa saber o tamanho do seu gigante para você se organizar, programar, para ter estratégia, a ferramenta adequada para você vencer esse gigante. Porque se o gigante se apresentou na sua vida, ele veio para você derrubar. Simples assim. Então, ou dá certo ou dá certo. Se você não conseguiu derrubar esse gigante, é porque você não se preparou à altura, ou você não se preparou para poder superar, ter uma ação além do seu desafio. Aprende a estrutura do seu cérebro, para você aprender a querer gostar de ler livros, ter essa sensação. Olha um livro desse, pequenininho. Ele é um livro igual a qualquer outro livro. Ele é fino. Vai ler um livro fino e colocar tudo em prática, que você vai ver que já transforma a sua vida. Então, quer mudar a sua vida? Vai ler o poder da autorresponsabilidade, anota as 6 leis, anota os 2 pressupostos e coloca em prática. Não precisa ler mais nenhum livro, mas à medida que você falar assim, eu quero ler outros porque eu gostei desse negócio de buscar conhecimento, de me inspirar e colocar em prática, é isso. Toda vez que você falar assim, Mara, você me inspira, Mara, o Paulo me inspira, Mara, a Camila me inspira, Mara, o Bispo me inspira, Mara, não sei quem me inspira, o que você faz com isso? É pesado, né? Então você precisa estabelecer suas prioridades na sua vida. Porque senão você vai construir as prioridades dos outros, do seu chefe, das outras pessoas. Eu preciso sempre ser a desbravadora do mundo. Aí vamos lá, tem perfil comportamental, a gente tem perfil de estabilidade. E aí você quer simplesmente fazer parte. Então procure seu bando, seu time para poder fazer parte e construir algo grande. Mas cuidado, que às vezes você compra um grupo, você aceita entrar num grupo sem perceber os valores daquele grupo. Quem aqui na época de criancinha entrou pra turminha lá, queria ser importante, queria ser aceito, entrou pra um grupo e de repente o povo começou a fazer um negócio errado, outro negócio errado e você... mas se eu falar que eu não vou fazer, eles vão me tirar do grupo. E aí... você começou a se moldar, a se conformar naquele grupo e simplesmente virou mais um deles. Só que você é um diamante, uma pessoa especial. Você precisa ter a sua própria agenda de construção dos seus sonhos. E essa própria agenda de construção dos seus sonhos, você precisa saber aonde você quer chegar na sua vida espiritual, aonde você quer chegar na sua relação com os parentes, aonde você quer chegar com os filhos, social, saúde, financeira, profissional, emocional. Eita! E aí vamos lá. Hoje...
Frase do calendário, na verdade, é um versículo. Sempre nessa autorresponsabilidade nós temos 4 materiais que nós lemos, que nós refletimos. Que não se lamentem, se lamuriem, como fazem alguns, pois estes foram destruídos pelas mãos do anjo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Tá cheio de gente reclamando. Que a vida tá difícil, né? Nossa, não dou conta. Nossa, tô desempregado. Nossa, eu tô gordo. Nossa, eu tô pobre. Nossa, eu tô não sei o que lá. E a chibata da punição tá na sua cabeça. Chibata da punição tá na sua cabeça. O que você vai fazer em relação a isso? Nós chegamos nas encruzilhadas globais. Nós conseguimos sair dali melhores, mais fortes. Nós nos superamos, nós nos reinventamos. É assim que somos. Deus nos deu as ferramentas para resolver as crises que temos e teremos. Deus nos deu as ferramentas para resolver as crises que temos e que teremos. Depois você volta nesse post de ontem, que no dia a dia de Marcos de ontem, ele falou sobre problemas, uma nova definição de problema. Ele falou da diferença de problema e de dilema. Problema é algo que você pode fazer em relação a esse dilema? É um fato, tá? Então você precisa entender que, gente, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque o reino é paz, justiça e alegria. Se você não acordou empolgado, animado essa segunda-feira, tô aqui pra te falar que você tem uma ótima oportunidade de fazer a diferença. Eu já tô aqui, ó, prontinha pra vazar pra academia, fazer o que tem que ser feito. Mara, nossa, você acordou à vontade? Falei, não, acordei nada. Acordei, liguei, fui botei a música alta aqui pra poder acordar, fui fazer café. E eu sei que hoje eu vou dar mais um passo pra realizar o meu propósito de vida. Então você precisa acordar com essa empolgação de segunda-feira, não é ficar assim, ai, que show, eu quero sexta-feira pra viver. Aí viver toda hora é hora de viver, toda hora é hora de viver. E aí, olha só, seguinte, lembra que você vai ter aflição, você vai ter desafio, você vai ter problema, a questão é o que você vai fazer diante disso. Aplica, pratica 6 leis. Quais são elas? Se é para criticar, cale. Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpados, busque solução. Se é para se fazer de vítima, faça de vencedor. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. Esse final de semana eu fui fazer tanta coisa, uma vida sistêmica. Lá em Goiânia, eu sou de Goiânia. E eu fui rever, na verdade, 2 amigas, elas são cegas e elas me ensinam tanto. Se você não parou para ver o post que eu fiz, eu gosto de fazer o post porque, na verdade, é um memorial de aprendizado para mim. E elas colocaram algumas informações. Você sabe que mês de setembro é o mês de várias coisas e uma delas é simplesmente você... aqui. Métodos para isso, né? Aí o Sérgio já... Nossa, o Sérgio adora te ouvir. Ele fala assim, nossa, eu mudei muito minha vida. Ele tá naquele grupo? Acho que vocês sabem tudo que eu gosto de café. Eu fui ver ela fazendo café. Quando falou assim, então, assim... Porque acaba que diminui um pouco, né? E a renda diminui. E assim, a minha sempre foi 20 horas, né? Então, 20 horas... Pra quem tem a vida que eu tenho, pagando aluguel, às vezes ela acabou de aperta aposentar na Secretaria de Saúde também. Aí eu ficava, às vezes eu ficava telefonista. pensando nisso. Mas depois, gente, quando eu vim pra cá, tanta coisa foi diferente pra mim. Assim, em termos de... Eu aprendi a doar mais. Eu aprendi a doar mais. Né? Tinha assim, pouco, mas no pouco que eu tenho, eu aprendi aprendi a gerenciar as coisas. No dia a dia. Isso faz toda a diferença, gente. Então... você tem todos os recursos que você precisa para crescer, prosperar e ser feliz, seu tempo, seu relacionamento. O que você faz com o seu precioso tempo? O que você faz com o seu precioso tempo? E aí a gente vai entrar, sabe no quê? Justamente no material do dia a dia com o John Maxwell de hoje. Esse material de hoje, dia 28 de setembro, ele fala assim, ó, chega ao resultado final, chega ao resultado final. Que resultado final é esse? Quantas vezes você tem iniciativa, mas não tem acabativa? Para de ter muitos projetos e enxuga esses projetos e fala assim, o que eu começar eu vou terminar, o que eu vou começar eu vou terminar. Então, get to the bottom line. Não é os fins justificam os meios, mas você nasceu para ter criatividade, para ter resolutividade, para ter... E ao longo do caminho você vai levantar pessoas, você vai ajudar pessoas, assim como eu entendi na maratona. Às vezes eu chegava, eu corria, chegava lá sozinha, mas hoje eu falo na maratona da vida. Eu vou chegar nos meus objetivos, não é custe o que custar.
E ao longo do caminho eu vou fazer grandes obras, que é a hora que eu vou falar assim, o que valeu a pena? Tudo. Da hora que eu decidi começar, na hora no meio do caminho, na hora no final. Há 4 anos, eu e a Fernanda e mais 3 pessoas, nós fizemos o caminho de Santiago de Compostela. Foram 180 quilômetros caminhando. E esse percurso começou da decisão dela de querer fazer, de me influenciar, de me pedir, falar assim, vamos embora fazer esse negócio? Então, quando você coloca assim, quando Deus te permite um sonho, Ele vai te ajudar no processo para você executar. E aí, a mensagem de hoje do Dia a Dia com o John Maxwell tá alinhada com isso. Se você tem um insight, uma ideia, uma direção, um foco, Ele vai te dar uma oportunidade de você executar isso. Você precisa entender os seus recursos, tempo e relacionamentos, gerenciar isso melhor para finalizar. Olha só, o dramaturgo Vitor Hugo disse, curta como a vida é, nós a diminuímos ainda mais com a descuidada perda de tempo. Tem gente que passa o dia inteiro fazendo nada e fala assim, nossa, eu não fiz nada hoje, porque na verdade você não teve um checklist do que você ia fazer, portanto o que você fez foi totalmente aleatório e chega no final você nem se lembra o que foi, porque aquilo não tem sentido nenhum para o que você vai fazer amanhã. Então você precisa entender que você está numa esteira que cada vez você está mais perto do alvo. Então, o que você vai fazer hoje que vai te aproximar de amanhã? Quando a gente trabalha no Disciplina e Liberdade, eu tenho uma meta, eu tenho um plano de ação e essas ações eu tenho que encaixar na minha semana, no meu dia, para saber que todo dia é uma continuidade desse processo para alcançar aquela visão. Escreve sua visão em tábuas para até quem passa correndo, vai lá e veja. Então, o tempo já é curto, você ainda inventa de perder tempo desperdiçando. Então, você tem que saber com sabedoria quanto tempo você vai dedicar para sua saúde, quanto tempo você vai dedicar para as finanças, quanto tempo você vai dedicar para Deus. Quer uma dica? Busca primeiro o reino de Deus, sua justiça, todos os restos vai ser acrescentado. Tá cheio de gente que fala assim, Mara, eu tô sem dinheiro. Busca primeiro o reino de Deus. Mara, eu tô gordo. Busca primeiro o reino de Deus. Porque se você não aprender a dar importância ao que é mais importante primeiro, você vai levar lapada na vida o tempo inteiro. Você vai levar lapada na vida o tempo inteiro. E aí olha o que o John Maxwell coloca aqui. Não conheci nenhum líder bom, um bom líder que ainda não quis chegar logo no resultado final. Por quê? Porque querem resultados. O lema deles é, não importa o parto, eu só quero ver o bebê. E aqui o Mano falou, você venceu o útero materno, você venceu. Então assim, você já tem vitória já na bagagem da sua vida, da sua existência, você venceu. Então, essa sua natureza de vencedor, ó, bora e continua, porque do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Olha um vídeo depois que eu fiz ontem, eu tive alguns insights, na verdade foram revelações, eu fiz só o meu memorial para não esquecer dessas instruções, que eu vou revisitá-las. E aí o John Maxwell continua aqui. Por quê? Porque os líderes querem resultado, o lema deles não importa o parto, só quero ver o bebê. Quando você começa a trabalhar com um líder, pode querer passar algum tempo entendendo o processo pelo qual chegou a alguma decisão. No começo de um relacionamento, você precisa ganhar credibilidade. Mas com o passar do tempo e com os relacionamentos mais fortes, mais íntimos, fica mais fácil e direto ao ponto. Só porque você possui todos os dados necessários para explicar o que está fazendo, não significa que precisa compartilhar. Se o seu líder quer mais detalhes ou quer conhecer o processo que você usou, ele pode pedir. Então, olha só, gente, o seguinte, isso aqui está no livro O Poder do Hábito. Quando você vai começar algo, você precisa entender o processo, e quando você entende, você vai começar a colocar em prática. Demora igual aprender a dirigir. Aí passa o campo, passa aqui, vai aqui, não sei das contas. E aí você fala assim, o ato de pensar em todas as ações vai demorar e vai gastar mais tempo. Mas quando você sabe, se torna automático. Então, isso aqui é a habilidade de você tornar um hábito composto, complexo, em algo simples. Eu tenho esse hábito já na minha cabeça de levantar, botar a roupa que eu tenho que fazer para poder ganhar tempo. Então, você precisa aprender a querer chegar no resultado final e ser mais organizado no seu tempo. E aí, em cima disso, olha só uma curiosidade leve, né? Você sabe que eu leio Dia a Dia com o John Maxwell em português e inglês. Quando as pessoas vão traduzir, nem sempre elas traduzem com todas as nuances do detalhe. E aqui eu quero falar para as mulheres. A tradução do português está aqui, ó. Se o seu líder quer mais detalhes ou quer conhecer o processo que você usou, ele pode pedir. Se o seu líder. Em inglês, está escrito assim, ó. If your leaders
If your leader wants more detail or wants to know about the process you use it, she can ask you for it. Líder é uma palavra comum de 2 gêneros. Na verdade, isso aqui é pra destruir na sua mente essa história que o líder é só o homem. Na verdade, tanto o homem quanto a mulher devem andar lado a lado. Um dia desse eu fiz um post falando sobre justamente o preparo físico. Eu posso me preparar o tanto que for, porque eu não vou ter o físico e o desempenho de um homem. Meu amigo que tá lá, que foi correr a maratona 3h30, eu sei que eu, mulher, eu vou ter muita dificuldade em ter performance semelhante ao de um homem, mas eu posso modelar e chegar num ponto, meu melhor ponto. Da mesma forma que estava aqui, talvez tenha algumas mulheres que não se veem na liderança. Vai lá ler Provérbios 31 que você vai ver a mulher líder gestora do lar, mulher líder que tem atividade fora de casa, atividade dentro de casa, dá trabalho, mas dá certo, funciona, tem jeito. E aqui, o John Maxwell, que trabalha com liderança há mais de 40 anos, ele colocou aqui, ó, if your leader wants more detail. Seu líder, sua líder. Mas aí ele revelou qual o sexo que ele estava pensando aqui. Ela pode te perguntar sobre isso. Então, aqui no caso, ele teve várias líderes mulheres. Isso aqui é para você, mulher, parar com essa história de se colocar para baixo. Eu falo que eu gosto de modelos de liderança femininos para eu ser uma modelo de liderança feminina. Por muito tempo, os meus modelos eram masculinos e eu me masculinizava para isso. Entenda que você pode ser feminina sem ser feminista. Todo excesso revela uma falta. E aí o John Maxwell, quando ele fala nesse ponto aqui de você gerenciar o seu tempo, a gente entra... Lembra que eu não falei na frase do calendário? A frase do calendário tá aí, mas tem uma pergunta do dia. E essa pergunta, ela vai entrar justamente nesse ponto que eu trouxe para vocês sobre a pergunta do dia. A pergunta de hoje traz o seguinte... Na verdade, eu lembrei da pergunta de ontem que eu vou alinhar com a de hoje. Pergunta de ontem: você lida bem com a rejeição? Quando você se compara, naturalmente vai dar ruim. Porque ou você se soberbece e fica acima, ou você se diminui e fica abaixo. Quando eu falo assim, ei, mano, se coloque no seu lugar. Ei, Carol, se coloque no seu lugar. Tem gente que se vê como pequeno, vai ficar como pequeno. Se você se vê como grande, você vai colocar como grande. O mano colocou aí, ó, a mulher sábia edifica a casa, zona de domínio, exatamente. E você precisa entender sua zona de influência para você ter excelência e domínio sobre aquela zona de influência. Então, tem gente que às vezes não lida bem com a rejeição. Se você não lida bem com a rejeição, esse livro é ótimo, Raiz da Rejeição. Tem raiz, na verdade tem feridas emocionais. E as feridas, na verdade, são fomes não satisfeitas. E aí eu entro nesse ponto da pergunta de hoje, dia 28 de setembro. Você está com muita fome agora? Tem um livro de um médico indiano que chama Você Tem Fome de Quê? O ser humano tem fome de 4 coisas. Tem fome de bons alimentos, descascar mais, desempacotar menos. Tem fome de bons sentimentos. Você precisa de 7 memórias de relacionamento. Memória de ser importante, memória de conexão em amor, memória de limite, autorresponsabilidade, memória de generosidade, memória de crescimento, memória de missão, significado e memória de pertencimento. Memórias de relacionamentos em amor. O ser humano precisa... e tem fome de conhecimento. Tem gente que empacou na vida. Muito servidor público entra e fala assim, agora eu tô de boa, eu nunca mais preciso estudar na minha vida. Você fechou a porta da pobreza, mas também fechou a porta da prosperidade, que você só vai crescer na medida que você busca conhecimento e aplica. Busca conhecimento e aplica, e é tijolo dessa fortaleza que você constrói, desse legado, né? Então você tem fome de conhecimento, você precisa aprender mais. E por fim, o ser humano tem fome de espiritualidade, relacionamento, proximidade, conexão com Deus. Então, quando você falta uma fome de Deus, você vai sentir fome. E aonde que você vai entender essa fome? Você vai entender essa fome na comida. E vai comer, e vai ficar insatisfazível, vai engordar. Fala assim, nossa, mas eu como e não mato minha fome. É porque não é essa fome de comida, você tem fome de Deus. Tem gente que tá com fome, precisando... se colocar num relacionamento e ser amado, ou aprender a ser amado, ou aprender a amar as pessoas. E às vezes começa com um cachorrinho, começa com outros negócios lá, mas você precisa de sentimentos, de conexão.
não é bom que o homem viva só, então você precisa estar numa liga, num relacionamento, você precisa restaurar relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, você precisa ter relacionamentos. Aí de repente tem gente que tá com essa fome desse relacionamento e acha que é fome de conhecimento. E aí termina a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, blá, 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 e fica um obeso mental. E lembra do inspiração e não coloca em prática? Dá ruim esse negócio, você precisa colocar em prática. Então quando a pergunta coloca aqui do livro, né? Essa perguntinha aqui, você tá com muita fome agora? Esse muita é um excesso, todo excesso revela uma falta. Cuidado se você tá com muita fome em uma área e tá compensando na outra. Vocês sabem disso já, eu faço acompanhamento com uma endócrino, ela é minha amiga pessoal, a doutora Poliana Gomes, na clínica Ciendo, e na verdade eu tinha fome e eu descontava essa fome em outras coisas. Então eu tinha excessos de atividade física, eu tinha excessos de estudo, eu tinha excesso. Na verdade, eu sei que na minha personalidade eu sou intensa, e essa intensidade, gente, quem tem perfil dominante e influente, precisa de muito carinho, porque são pessoas feridas que ferem outras pessoas. Não que talvez o estável conforme não tenha essas feridas, que na verdade eles precisam mais ainda do seu relacionamento, porque ela prefere engolir sapo do que confrontar. Então na relação eu preciso trazer esse limite de colocar limite, ou de entender demais, ser esponjinha. O meu espaço termina quando começa o seu espaço, eu preciso dosar esse espaço. Então aqui, se você está com muita fome, você precisa equilibrar esses 4 alimentos, né? O alimento de comida, o alimento de Deus, o alimento de relacionamento, o alimento de espiritualidade, de conhecimento. Perguntinha que tá aqui, que tá juntado tudo esse negócio, tá? Falamos dia a dia com o John Maxwell, e hoje nós temos, o mano coloca aí, né? Muita fome de algo. Busca o reino de Deus primeiro para organizar a ordem certa de tudo, perfeito. Talvez tem gente que tá perdido. Sabe o que significa quando você tá perdido? É porque você não teve uma figura masculina de paternidade para te dar rumo na vida. Porque a função primeira do pai é dar um destino, é dar provisão e dar proteção. Se o seu pai terreno, seu pai não fez isso, mira na perfeição, na excelência de Deus, que você vai encontrar nele proteção, você vai encontrar direção, você vai encontrar propósito, você vai encontrar provisão. Também nessa trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, você vai encontrar o conselheiro, você vai encontrar a amizade, você vai encontrar os atributos também de uma mãe. Então você precisa entender aonde você está buscando cada coisa. Então nós, transmissão autorresponsável, nós já falamos aqui. Provérbio do dia, provérbio não vamos falar agora, falamos já então do dia a dia com o John Maxwell, falamos da pergunta do dia, falamos muito, hoje teve uma entrega sobre essencialismo, isso está muito alinhado com disciplina e liberdade. Gente, se você ainda não entende, se você não sabe o que é essa questão de disciplina e liberdade, você vai clicar aí no link da minha bio, tem lá, disciplina e liberdade. O terceiro link tá lá assim, você nunca vai ter uma oportunidade igual a essa. Sabe por que eu falo que você nunca vai ter uma oportunidade igual a essa? Que você vai encontrar justamente isso aqui, ó. Eu fiz em lotes. São valores ridículos, mas eu sei que é um valor que se você pagar, você vai entender. Toda vez, no final do mês, nós temos reuniões de balanço e de planejamento. E nessas reuniões, hoje, dia 30, na quarta-feira, nós vamos ter uma reunião, vai durar 1 hora, pra gente começar a alinhar como é que foi setembro, como é que vai ser outubro. Mas tudo isso atrelado com a nossa programação de ano novo, o ano à frente. Se você não tem o seu ano à frente, você vai se organizar. Desde o ano passado eu tô com essa ideia da disciplina e liberdade. Se você ainda não conhece esse e-book da disciplina, eu fiz ele ano passado, que eu falei assim, olha, quantas informações, quantas pessoas têm iniciativa, decisões de ano novo e não colocam em prática. E eu aprendi muito sobre foco visionário, foco comportamental, foco consistente. Então, quem está acompanhando mês a mês, nós temos aí mês a mês você podendo construir a sua vida. Por muito tempo eu deixei esse e-book disponível de graça aí, mas ele não está mais, tá? Na verdade, eu estou organizando para você baixar, comprar ele por um valor simbólico. Vai estar um valor lá de R$ 9,90. Tá? Se você quiser
começar agora, porque esse aqui na verdade vai ser o caderno de exercício do meu livro. O livro já está na fase de revisão. Amor e autorresponsabilidade te levar no próximo nível. Você precisa trabalhar mente, corpo e espírito. E quando eu comecei a trabalhar foco, disciplina, todo mês eu faço isso daqui. Se você já olhar aí para trás, você vai ver. Foco consistente. O que você faz mês a mês? Você tem consistência para chegar ao resultado final do que você se propôs a fazer? Então existe um método para isso. Todo fim de mês eu te proponho a fazer um balanço de como foi o mês e um planejamento de como vai ser o próximo mês. Como assim? Você precisa ter organização semana a semana para você saber, dentro do mês, o que de extraordinário vai acontecer, quais são os eventos, quais são os aniversários. Mas o ordinário é semana a semana, o que você vai construir em cima disso. Será que você lembra de cabeça assim, quais foram as 7 maiores conquistas de setembro, esse mês de virada, esse mês que começou um ano novo no calendário judeu, esse mês de primavera, o que deu virada de chave aí? Eu sei que, por exemplo, logo de cara, de 11 de setembro, nunca mais vai ser um dia igual, porque foi o dia que meu primo recebeu o alta da UTI, que Deus deu uma nova oportunidade para a vida dele. Quais são as 7 maiores conquistas do seu mês? Depois, quais são as 7 maiores aprendizados? Olha, eu tenho certeza que você levou chulapada na vida. Quais foram os maiores aprendizados? Quais foram os 7 maiores motivos de gratidão? Eu tenho uma profunda gratidão pelas instruções claras que eu tenho recebido de Deus em relação ao que fazer, aos nãos que eu tenho que falar. E depois, qual o foco que você vai ter? Eu vou começar uma pós-graduação hoje, que vai durar 8 meses, uma pós-graduação sobre gestão pública. Por quê? Eu me posicionei dentro do serviço público, uma coisa, dia 4 de setembro eu fui nomeada num cargo e eu sei que eu preciso me capacitar à altura do cargo que eu estou. Eu já aprendi muito, mas eu sei que eu preciso ser mais enfática em algumas ferramentas. E você? Qual o seu foco? Antigamente eu tinha um foco, eu era muito rígido, eu me quebrava com isso. Hoje eu falo que a habilidade de um líder, existem várias habilidades, mas olha essas 4 aqui. Um líder precisa ser diligente. Um líder precisa ser dependente, um líder precisa ser flexível, mas um líder precisa ter princípios e valores muito claros. Faça isso que você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. Disciplina e liberdade. Esse valor está tão irrisório, porque na verdade eu quero filtrar quem está afim de seguir adiante. E vamos lá então para o nosso último material, que é o provérbio do dia. Provérbio, a ideia para você é, pega aí, hoje é dia 28 de setembro, pega o provérbio 28, separa um versículo que te faça sentido. Sempre tem muita coisa que faz sentido, né? Você tá vendo aí uma página na minha Bíblia, mas eu quero trazer para você um versículo que me chamou muita atenção e eu vejo muitas dores das pessoas em relação às finanças, né? Ano passado eu ganhei essa agenda que tá lá assim, construindo prosperidade com propósito, sucesso na jornada. Uma amiga muito preciosa minha, chamada Heroína, me deu isso aqui. E esse aqui eu uso para anotar alguns projetos e levar no trabalho. Para eu lembrar do que eu estou fazendo. Quando você vai sentar, se organizar, você precisa saber dos seus recursos. Quantas pessoas querem um prazer imediato, mas não sabem quanto vai custar esse prazer imediato? Isso tem a ver com finanças. Quem aqui tem problema financeiro? Isso aí tem um fundo emocional, isso tem um fundo espiritual, isso tem uma parte de desconhecimento da aplicabilidade prática de coisas simples. Você precisa trabalhar isso. Quando eu estava lá gerenciando, eu fui uma valente no grupo Devocional dos Salmos, nós fizemos 3 treinamentos que chama Pareto da Prosperidade. Lá nós começamos com 3 coisas. Uma sobre perfil comportamental, você precisa entender a dinâmica de como você funciona. Depois nós falamos sobre relacionamentos, você precisa entender a influência relacional das pessoas nos seus resultados. E por fim nós falamos sobre finanças, porque eu sei que são os maiores gargalos, os maiores desafios das pessoas. Em breve também eu estou subindo sempre para a plataforma, vai colocar num valor super acessível. Eu decidi agora fazer tudo com valor acessível, porque tá cheio de gente que não dava valor enquanto era de graça. Então eu vou filtrar quem tá afim de fazer as coisas, tá? E aí, hoje aqui lendo o provérbio, olha lá o provérbio 28:8. Quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. Aqui tá falando que eu tenho que dar para os pobres? Aqui tá falando que é ruim ter juros? Não, tá falando dos excessos. Deus sempre vai ter uma misericórdia, uma compaixão, ele vai levantar pessoas para ajudar os necessitados. Mas os necessitados, diversas vezes no provérbio ele fala, quem é pobre vai continuar sendo pobre se tiver a mentalidade pobre. Você precisa aceitar ser ajudado,
mas decidir agir diferente, para não cair. Por muito tempo, tem gente que assim, ó, vou te tirar do buraco, bota aqui. Aí a pessoa tá tão viciada, ela se joga no buraco de novo. Aí é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Então aqui, quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes. Mas se você não tiver juros exorbitantes, mas tiver juros, gente, os juros é bom. Você precisa jogar com juros de uma forma correta, de uma forma mais verdadeira. Juros significa, se você tem pressa, quer agora, você vai pagar mais caro por isso. Agora, se você sabe o poder da semente a longo prazo, você vai se beneficiar de juntar dinheiro, pagar à vista, ou juntar mês a mês e multiplicar e pegar o juros a seu favor. Então, quando o juros está alto, se você investe, você vai multiplicar muito. Simples assim, tá? Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Quem aqui já fez método CIS? Quem aí já viu aquela jornada Eva, eu vou além? Eu quero mostrar para vocês um material que é justamente sobre... Deixa eu ver onde é que tá aqui. Que é um material que vai acontecer agora. O método CIS, a próxima edição, vai acontecer agora 3 e 4 de outubro. Gente, se você nunca fez o método CIS, eu não vou falar que você precisa, eu vou falar que você merece. Mara, eu não tenho dinheiro. Você merece. Gente, isso aí vai fazer total diferença na sua vida, sabe? Você entender suas emoções, gerenciar suas emoções. Você aprender a falar os nãos necessários, os sims necessários. E aí, método CIS, eu já fiz 10. Vários. E o método CIS, na verdade, é uma oportunidade de você entender suas emoções e gerenciar melhor suas emoções. Eu não tô achando aqui o link que eu separei para te mostrar. Vou deixar quieto, que é o negócio dos juros aqui, que eu queria te mostrar. Então, método CIS, para quem for da época presencial, método CIS custa R$ 1.900, R$ 1.800 presencial. Nos menores valores ele ia para 1.400. Só que na época da pandemia, desde junho, desde o primeiro trimestre, acho que vai ser a 4ª edição online. Eu participei de 2, só de 2 já por agora. E olha só, compara o seguinte. Às vezes, você tá lá e olha assim, eita, R$ 1.997 é caro. Mas isso aqui não é só para fazer o método CIS, isso aqui é para você ter um treinamento em finanças, isso aqui é para você ter um treinamento da inteligência emocional. O método CIS são 5 dias, vai ser 3 e 4, depois na semana seguinte 9, 10 e 11, dia 12 é feriado, então você sabe que vai acordar tarde, então vai ser desafiador. E aí nesse valor tá um valor à vista. Eu quero que você... Gente, presta atenção. Valor à vista, R$ 1.997. Valor parcelado, R$ 2.396. Você paga R$ 396 a mais para parcelar. Aí eu fui olhar essas parcelas. Tem parcela, tem 1, 2, 3, 4, até 12 parcelas. E vai vendo que vai diminuindo. Tem gente que só olha a parcela pequenininha. Cabe no meu bolso, cabe no meu bolso. Quem disse que você tem que pagar isso sozinho? Aí eu peguei e tinha dado um print na tela, que eu falei assim, o negócio lá eu não consigo pagar, tu tem que parcelar. Aí se eu apertar e parcelar, eu vou pagar R$ 2.396. Mas vamos supor que você faça, não, eu não quero... Quem aqui se identifica com isso? Eu quero pagar logo, eu não quero ficar com esse trem devendo, não. Quero pagar logo. Se você parcelar em uma vez ou parcelar em 12 vezes, você vai pagar o mesmo valor, R$ 2.396. Aí de repente você tá arrochado. Você fala assim, então eu vou parcelar em 12 vezes. Vai ficar 12 vezes lá de R$ 150. E aí você fica 1 ano pagando aquilo e murmurando, pagando parcela. Você já fez o treinamento, tá lá pagando parcela. Eu tenho um princípio comigo que antes de eu usufruir, eu preciso quitar tudo. Se eu vou viajar, eu preciso pagar tudo antes. Então, se eu vou programar a viagem daqui 4 meses, se vira e arruma o dinheiro em 4 meses. Vai pagar. Então, se você vai viajar, planejar em 2 anos, você vai ter mais respiro no mês. E aí, outra coisa, você não precisa fazer isso sozinho. Esse treinamento você pode dividir o login com outras pessoas. Só o método CIS, que o login é na hora, você vai acompanhar. Você nunca pode ter acesso simultâneo. Então vamos supor que você, orgulhoso, fala assim, não, eu vou pagar sozinho R$ 800. Se você pegar 4 pessoas, tá bom, pega duas pessoas. Cada uma paga R$ 400. Você e outra pessoa paga R$ 400 para ter acesso a esse bando de treinamento por 2 anos. Porque tem só o método CIS que não fica gravado, o resto tudo fica gravado. 2 anos. E aí você tá lá, R$ 400, você pagar R$ 400 pra ter uma informação. Lembra da inspiração? Você vai ter tanta inspiração, 7 semanas que conhece a Camila, você vai ter tanta inspiração, você vai falar assim, olha,
para tudo e vai fazer só isso. Eu duvido que você não vai mudar a sua vida. Eu duvido. Então, se você ainda não fez método CIS, gente, eu resolvi facilitar para vocês. Eu deixei o link lá na minha bio. Você vai ver lá assim, Jornada Eva, parcelada Jornada Eva à vista. Qual o valor que tá aí? Você precisa saber esse valor. Se você não fez o método CIS ainda, você precisa fazer para você entender alguns conceitos. A minha escola de inteligência emocional foi com Paulo Vieira. A minha escola foi com ele. E aí olha só o versículo. Quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes. Os juros, tem um dos princípios de enriquecimento do povo judeu é ganha-ganha. Será que você está buscando ganha-ganha nas suas relações? Isso aqui é meu ambiente de estudo. Antes de começar, eu comecei esse tanto de coisa aí. Já passei do meu tempo. Acho que eu queria te passar tanta informação, tanta coisa que... O que tinha que ser falado foi falado. São 6h12, tá? Desse tanto de informação, desse tanto de inspiração, desse tanto de chave. O que você poderia colocar em prática hoje? O que você poderia colocar em prática? Será que é entender melhor de juros? Será que às vezes é de fazer o método CIS, fazer a jornada Eva? Será que é se organizar? Dá um print nessa tela, pelo menos isso aqui. Daqui até quarta-feira, dia 30, faz isso daí. Foco consistente. Se dá um presente de fazer um balanço da sua vida. Como é que tá sendo? Como é que vai ser? O que você decide fazer? De que forma que você escolhe ser intenso e intencional na realização dos seus sonhos? E se você achar que faz sentido, clica lá no link da bio e vamos com a gente nessa jornada Disciplina e Liberdade. Se você ainda não entende que disciplina é liberdade, ontem eu recebi esse depoimento, eu fiquei bem feliz. Ontem eu não consegui concluir todo esse planejamento. Hoje era uma coisa na minha cabeça o tempo inteiro. Preciso de concluir. E a experiência extraordinária que eu quero colocar aqui nessa manhã é que essa jornada DEL, Disciplina e Liberdade, a gente precisa realmente desenvolver essa disciplina de querer fazer, de se ter a responsabilidade, a autorresponsabilidade de fazer, sem ninguém apenas assim estar no seu pé, mas desejar no fundo da nossa alma de fazer e fazer acontecer. Nós realmente precisamos de alguém que nos ajude. Porém, o querer fazer e o efetuar está dentro de nós. Então, assim, eu percebi a responsabilidade, a autorresponsabilidade de fazer, sem ninguém apenas assim estar no seu pé, mas desejar no fundo da nossa alma de fazer e fazer acontecer. Nós realmente precisamos de alguém que nos ajude. Porém, o querer fazer e o efetuar está dentro de nós. Querer fazer. Então, assim, e aí, por exemplo, eu tem várias percebi pessoas Agradecer a Deus. que Hoje resolveram é o meu fazer último coisas que dia não estavam de acostumadas. Tá aí fazendo atividade física. Percebi tanto de coisas. Às vezes você tá vendo a vida por uma ótica. Essa imagem tá lá, eu achei bem interessante essa imagem. Depois você vira ela de cabeça para baixo e veja o que ela tá mostrando. Talvez você tá batendo cabeça porque você tá olhando sozinho. Você precisa de pessoas para te ajudar a ver diferente. O processo de coaching a gente faz isso. Mas saiba que se você aceitar ajuda, eu sou a pessoa que quer te ajudar. Mas eu não tenho tempo para ficar o tempo inteiro com cada um de vocês. Não tem tempo. Ontem eu recebi essa mensagem que eu acho que ela resume bastante tudo isso, né? Mário, você é uma fonte inesgotável. Você não pode imaginar o quantas sementes você planta na vida das pessoas e irá prosperar. Porque você não tem medo ou vergonha de gravar vídeo, de ensinar, de falar sobre amor, o reino de Deus. E por esse motivo, Deus te dá sempre mais. Você sempre terá novos insights, novas ideias, novas formas de ensinar para poder levantar as pessoas. Não pare. E aí tá aqui o texto colocando em cima. Toda vez que eu recebo um elogio, eu falo, olha, que eu não me soberbeço, mas eu me coloco no meu lugar. Eu sei que eu estou sendo obediente. Quem obedece cresce. Eu sei que eu estou crescendo. Eu sei que eu vou ser colocada diante do muito. Mas eu tenho uma playlist, todo dia eu escuto aqui, ó. Que ele cresça, que eu diminua.
Que ele cresça, que eu diminua. Se cada vez mais a boca fala que o coração tá cheio, eu leio em inglês e em português aqui. Eu leio inglês e português aqui para saber o que precisa ser feito. Para saber o que precisa ser feito. Talvez você ainda tá perdido com esse tanto de coisa, mas saiba que é possível fazer diferente, mas você precisa parar de inspirar e começar a fazer. Tem alguma frase, eu vou deixar essa live gravada, assista a live. Eu aprendi que liderar é influenciar. E a palavra ensina, exemplo arrasta. Eu decidi ser exemplo do que eu acredito. E eu decidi acreditar no que está aqui. Então não tem como dar errado. Não tem como. Porque tem o sim e o amém e tem a mão direita de quem está junto comigo. Gente, tem muita coisa para falar, muita coisa. Só que você precisa entender que sua vida tem propósito. Esse mês de setembro está terminando. Uma celebração da vida. Setembro amarelo, celebração da vida. Setembro verde está te lembrando, dentre várias coisas, que existem pessoas limitadas que se empacam nas limitações e elas precisam de ajuda. Quantas pessoas que são limitadas, cegas, que não aceitam ajuda, que estão lá arrogantes, prepotentes, levando patada na vida, levando carão. Eu aprendi que, e ontem Deus conversou comigo, ele me colocou deficiente visual, com visão monocular, grave o bastante para eu não fazer o que eu queria fazer, que era cirurgia, mas leve o bastante para fazer o tanto de coisa que eu faço. Então saiba que você tem um propósito muito grande, você precisa acreditar em você, você precisa aprender a se elogiar, você precisa aprender a se levantar. E se você quiser sentir mais essa energia, vamos junto, Disciplina e Liberdade. Se você ainda está sentindo mentirinha segurando na sua cabeça, entra na Jornada Eva, faz o método CIS. Esse final de semana nós teremos uma nova edição 217. Gente, é incrível. Na verdade, incrível é para aquele que não acredita. Eu acredito porque eu vi, eu passei pelo processo, eu me transformei. E para sempre, enquanto eu respirar, é um processo. E eu tô nessa jornada, prosperidade com propósito. Tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau.